Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 13. O contexto do livro de capítulo 4, da carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo está aconselhando. Versículo 13, diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou, em algumas traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então feche teus olhos por um instante. Senhor, a tua palavra ela foi lida, que o Senhor possa nos trazer revelações profundas, nos permita entender o oculto profundo, aquilo que está escondido aos nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos absorver, fortalecer, colocarmos em prática e fazer o teu nome notório e relevante através das nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Capítulo 4 de Filipenses, Paulo ele vai aconselhar a igreja de Filipenses, para que essa igreja ela pudesse cumprir o seu propósito na terra. Porque cada um de nós temos um propósito, nós viemos aqui nessa terra com um propósito. Deus nos chamou para fazer algo. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por um acaso. Há um propósito de Deus à tua existência. Você é importante para esse tempo, para essa geração. Você é importante para esse tempo, para essa geração. E Paulo, ele queria maximizar o potencial daquelas pessoas, daquela igreja, daquelas pessoas que estavam ouvindo os seus ensinamentos, as suas instruções, porque Paulo podia falar, porque ele tinha autoridade, ele podia aconselhar, porque ele tinha um conhecimento empírico, ele já havia passado e estava passando por situações adversas na sua vida, e ele conseguiu ter resultados relevantes, e ele queria que a sua igreja, as pessoas que estavam sendo influenciadas por ele, estavam ouvindo a sua mensagem, os seus discípulos, pudessem ser fortes, relevantes, ter resultados significativos, cumprir o seu propósito, assim como ele estava colocando em prática na sua vida. Então, quando nós olhamos essa carta de Paulo aos Filipenses, aqui nós vamos observar alguns princípios. E o que eu observei aqui, quero compartilhar com vocês, são atitudes de Paulo que fez dele um líder imparável. O que eu observo nesse conselho que Paulo estava dando era que ele era um líder imparável, que ele liderou muitas questões da sua vida e ele foi até o fim. Ele deu o início, ele prosseguiu e ele chegou até o fim. E todos nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos liderar. Você é líder em pelo menos áreas da sua vida. Você precisa liderar você mesmo, as suas vontades, as suas emoções, os seus desejos. Você precisa liderar a sua família, filhos, esposo. Você precisa liderar pessoas que estão no teu trabalho, pessoas que estão sob a tua influência, amigos, colegas. Você tem potencial de líder. E você tem desejos no meio dessas classes, no meio desse povo. Você tem projetos, você tem vontades. E Deus quer, através da palavra dEle, que você possa cumprir o propósito dEle e fazer com que essas pessoas que estejam debaixo da sua liderança, essas pessoas elas possam ser felizes. Elas possam receber o transbordo da alegria, da paz, da felicidade que excede todo entendimento dado por Cristo na sua vida, possa transbordar para eles, e assim fazer um ciclo vicioso,
Você é abençoado, abençoa outros e outros abençoam outros e assim sucessivamente. E Paulo, nós olhamos nas cartas paulinas, nós percebemos que ele fala assim: eu lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha como um propósito na sua vida pregar o evangelho, influenciar pessoas, ser relevante para o seu tempo, para as pessoas na qual se aproximasse dele, levar pessoas a conhecer o amor de Cristo através da vida dele. Ele não apenas falava, mas ele vivia o evangelho. E nós precisamos entender isso, que não somente é importante nós falarmos que Jesus ama as pessoas, mas as pessoas verem que nós somos amados verdadeiramente. Nós somos amados por Jesus e nós amamos Jesus. E por isso nós somos felizes, por isso que nós continuamos, independente das circunstâncias, das adversidades que enfrentamos, nós sempre mantemos a fé firme no Senhor, mantemos a alegria, a paz, a convicção, esperança, o otimismo de que vamos viver dias melhores a cada instante. Que o choro ele pode ter durado toda a noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer. Que as pessoas podem ter estado doente, triste, deprimida, depressiva, frustrados ainda há instantes atrás, mas daqui a pouco essas pessoas irão encontrar amor, alegria, felicidade, motivo para viver, porque serão impactadas através da sua vida, do amor que Cristo tem na tua vida, vai atingi-las no nome de Jesus. E o que fez de Paulo esse líder imparável? O porquê que ele conseguiu? Porque quando nós vamos olhar a vida de Paulo, ele passou por situações difíceis na sua vida. Homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Homem que passou dificuldade, homem que passou sofrimentos inexplicáveis, perseguições terríveis na vida dele. Às vezes nós passamos frustrações, passamos por perseguições, passamos por dificuldades, por sofrimento, e muitos de nós abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam tudo. Eu não aguento mais. Mas Paulo, não. Quantas pessoas que estão liderando as suas famílias, mas diante das adversidades, diante das circunstâncias adversas, dos problemas, essa pessoa já não aguenta mais e larga o casamento e vai embora. Pais que largam os filhos, deixam de lado, abandonam. Diante das dificuldades, diante das adversidades, em lidar com pessoas são desafios. O relacionamento é um desafio, o relacionamento com Deus é um desafio para nós. Porque a nossa carne, ela quer essas coisas que são contrário à vontade de Deus. É um desafio se relacionar com Deus, porque Deus faz, o que faz a divisão entre vocês e eu é o pecado, é o desejo de vocês pelas coisas carnais, as coisas desse mundo, as coisas que estão contrário àquilo que eu estabeleci para vocês. É um desafio nós relacionarmos com Deus. É um desafio nós relacionarmos com o próximo, com o ser humano. E vai precisar de nós autodisciplina, foco, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, liderar a nós mesmos e influenciar pessoas. Porque se você lidera você mesmo e você lidera bem, você vai influenciar pessoas para o bem. Paulo passou por todas as adversidades, mas nem por isso, talvez tenha passado por situações adversas, situações perigosas, situações de perseguições piores do que nós. Se você for ver as dificuldades que Paulo passou, o sofrimento que ele passou, as tristezas, a angústia, a solidão que ele passou, perseguições, pessoas querendo matá-lo. Não há um consenso, mas há quem diga que quando ele fala do espinho na carne, seria algum tipo de enfermidade, alguma coisa desse tipo. E nem por isso ele parou.
Ele se tornou um líder imparável. Ele topou enfrentar todas as adversidades, confrontar todos os problemas que iriam encontrar pela sua vida, vivenciar na plenitude cada desafio, enfrentar esses desafios. E ele chega a um determinado momento, preso por prisões humanas, mas livre no coração, na mente, na alma, no espírito. Porque podem prender corpo, mas a alma, o espírito, esse pode estar livre, independente de qualquer que seja o ambiente que essa pessoa esteja. Eu lembro uma vez que nós tínhamos ganhado um rapaz para Jesus, e esse rapaz ele viveu por muito tempo preso, cometeu os seus delitos, e aí ele foi preso, pagou, ficou alguns anos na cadeia pagando pelo seu delito. E aí ele foi livre, começou a servir ao Senhor Jesus e falou assim: é engraçado, houve um tempo que eu era livre, eu podia andar de um lado para o outro, a hora que eu quisesse, dia e noite, mas eu estava preso pelo meu pecado, pelas coisas que me autodestruíam. E eu fui parar numa prisão, porque cometi erro, infringi leis e fui parar atrás das grades. Mas lá atrás das grades, me falaram do amor de Jesus Cristo, e eu preso numa cela, com pouco espaço, eu me sentia livre, porque eu conheci o amor de Deus na minha vida. As circunstâncias, o lugar, o ambiente, não determina a sua felicidade, mas a sua atitude em servir ao Senhor vai fazer toda a diferença para que você possa ser livre, para que você possa ser feliz, independente da circunstância onde você se encontra. E foi isso que fez com que Paulo ele conseguisse enfrentar todas as dificuldades e adversidades da sua vida, independente das perseguições, independente do sofrimento, independente das escassez em alguns momentos, independente da solidão, da discriminação, do preconceito, da rejeição, mas em todo tempo ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há impossível para aqueles que têm o Senhor como sua principal fortaleza. Paulo mostra que para atingir uma meta, e todos nós temos metas. Você tem metas, alguns têm metas de estudar, fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer um idioma, ir para outros países, namorar, casar. Todos nós temos as nossas metas, temos nossos sonhos. Tem metas de construir sua casa, de conseguir o seu carro, tem metas de conseguir sua própria empresa ou conseguir um bom emprego. São metas que nós, como seres humanos, todos nós temos e devemos ter. Precisamos ter metas. Você quer alguma coisa na sua vida? E com esses ensinamentos que Paulo estava passando para a igreja, ele estava ensinando para a igreja como conquistar as suas metas. Paulo ele estava ensinando que para atingir as suas metas de realização e de paz, porque o que nós queremos é realizar essas metas. Você quer casar e você quer ser feliz no casamento. É uma meta. Você quer uma meta de realização e de paz. Você quer ter uma casa e você quer ter felicidade naquela casa. Você quer ter paz naquela casa. É uma meta que as pessoas têm. Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero fazer o curso, mas eu quero realizar, eu quero ter bons resultados, eu quero ser feliz. E Paulo estava mostrando para eles que com uma simples atitude, as pessoas podem alcançar as suas metas e realizarem essas metas e serem felizes, com
os conselhos que ele deu. E eu lembro que eu sempre falo, que eu digo que conselho quem pode dar são pessoas que te amam. São pessoas que tiveram resultados empíricos, passaram pelos problemas e venceram e vai te orientar. Ou pessoas que são profissionais na área. E Paulo está dando conselho porque ele tinha autoridade. Ele falou assim: ó Filipenses, vocês querem realizar as metas de vocês? E vocês querem realizá-las e querem ser felizes com essas metas realizadas? Vocês querem ter paz com essas metas realizadas? Porque do contrário vocês vão querer e nunca vão conseguir. Se vocês não traçarem, não passarem por esse caminho que eu vou aconselhá-los. E aí no capítulo 4, Paulo ele vai falar para a gente. Ele vai mostrar para nós, nos aconselhando aqui em Filipenses capítulo 4. Ele mostra que para que nós possamos realizar as nossas metas e sermos pessoas felizes, a principal coisa que nós precisamos desenvolver na nossa vida é a autodisciplina. Porque não basta você querer, você tem que lutar para realizar. Você tem que colocar em prática alguns princípios e alguns fundamentos. E aí eu elenquei pelo menos 3 princípios de Paulo, através do capítulo 4, que ele fez para que ele pudesse ser um líder imparável, para que ele pudesse conseguir alcançar as suas metas de realização e ser feliz e ter a satisfação de ter cumprido tudo aquilo que ele propôs a fazer. E ele estava agora ensinando para os filipenses, que está nos ensinando nesta noite. E eu dividi o capítulo 4 em 3. A primeira coisa que Paulo ele vai nos ensinar é aprender a governar as nossas ações. Você precisa aprender a governar as suas ações, tendo harmonia e autocontrole. Porque se você não tiver harmonia e autocontrole, dificilmente você vai conseguir realizar suas metas e encontrar a paz. Para nós entendermos melhor, versículo 1 diz assim, do capítulo 4 de Filipenses: meus queridos irmãos, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem firmes, vivendo unidos com Cristo. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãos na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas 2 irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenha sempre alegria, unido com Cristo. Repito, tenha alegria. Seja amáveis com todos. O Senhor virá logo. Estava acontecendo que Evódia e Sintique, fiéis companheiras de Paulo na pregação do Evangelho, começaram a ter um desentendimento. E começou a separar a igreja. Jesus falou que uma casa dividida, ela não vai parar de pé. A Bíblia fala, tão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque são nesses lugares de união que Deus ordena bênção e vida para sempre. E as pessoas elas estão se desentendendo porque têm as suas diferenças. Seres humanos são diferentes, pensam diferente, têm uma forma de pensar, mas isso não pode atrapalhar o seu principal objetivo quando vocês se unem em prol de algo. O que Paulo estava dizendo, vocês precisam viver em harmonia, precisam ter autocontrole. Eles precisavam controlar as suas emoções, precisavam se controlar, entender que eles eram uma família de Cristo, que eles estavam unidos num propósito, que eles eram o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça que dava direção sobre todas as coisas.
E que um não podia brigar com o outro, porque senão iria perder a principal função de seguir a Cristo. Paulo falou: se vocês querem ser felizes, vocês querem realizar sonhos, vocês querem ser felizes, vocês querem ser abundantes, vocês querem ser prósperos, vocês precisam ter autocontrole, e vocês precisam viver em harmonia. Viver em harmonia é como se vocês olham o jogo de futebol, está lá o time focadinho, e aí cada um está lá, um é lateral esquerdo, o outro é lateral direito, um é ponta direita, o outro é ponta esquerda, um é goleiro, o outro, o time está ali completo, eles não jogam na mesma posição, cada um na sua posição, mas eles estão unidos para alcançar um objetivo, ganhar aquela partida do adversário. Isso é harmonia. Tá o esposo é de uma forma, a esposa é de outra forma, mas vocês estão unidos, vocês precisam estar em harmonia para que esse casamento ele seja feliz. Se começarem a brigar entre si, não é o que manda mais e não sei o quê, esse casamento vai acabar, ele vai se autodestruir. Vocês não podem perder a disciplina, tem que ter disciplina. O jogador lá de futebol, ele precisa ter disciplina para que ele possa permanecer na função dele, executar a função dele e ajudar o seu time. A esposa precisa saber entender quais são a sua posição, o seu posicionamento, o que ela pode fazer para ajudar o esposo a mesma coisa. Se temos dificuldade, 1 Pedro ele vai nos ensinar o papel da esposa, do esposo, para que nós possamos manter o matrimônio, porque nós vamos vencer o adversário. O adversário veio para matar, destruir, roubar, matar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, destruir a nossa família, mas Jesus ele veio para ser o nosso técnico, para mostrar e nos dar vida e abundância, falar: meu filho amado, você venceu, seu casamento vai ser feliz, e os frutos desse casamento vai ser ótimo, seus filhos vão ser como videira frutífera. É preciso você entender que a desarmonia, ela vai destruir o teu propósito. A desarmonia vai destruir as tuas metas de realização e paz. A desarmonia, ela vai impedir você de alcançar o seu objetivo. A desarmonia vai impedir você, a desarmonia e a falta de autocontrole vai impedir você de alcançar tudo aquilo que Deus falou que você tem direito. Que você é mais do que vencedor. Paulo falou: se vocês têm o potencial de vocês prosperarem, de vocês ganharem os seus vizinhos, as outras cidades, de fazer o evangelho notório, de fazer com que as pessoas conheçam que Deus, Jesus é amor, e Ele ama vocês e vocês amam Ele, mas com desunião, com desarmonia, com briga, querendo dividir, as pessoas vão falar: essas pessoas que servem a Cristo são piores do que nós que o desconhecemos. Paulo falou: qual é o desejo do coração de vocês? Vocês querem ser pessoas que realizem as suas metas, que sejam felizes? Vocês querem ganhar muitas pessoas para Cristo? Vocês querem ser prósperos? Vocês querem ser recompensados pelo Senhor? Porque a Bíblia fala que é importante que nós creiamos que todos aqueles que se achegam diante do Senhor, Ele é galardoador. Deus, Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle e que o amam. Não por interesse, mas é automático. Mas precisamos colocar esse princípio em prática. Quando você estiver num relacionamento, quando você estiver no seu emprego, quando você estiver no seu negócio, quando você estiver no seu casamento, quando você estiver com amigos, se há desunião, você pode ter certeza, se há desunião, se há desarmonia, você pode ter certeza que você está ficando cada vez mais longe do seu objetivo. É sinal de alerta. É sinal de atenção, você precisa rever as tuas atitudes, porque você está perdendo. E você não nasceu para perder. Jesus te fez mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Ele falou assim: meu amigo, ajuda elas. Ajuda elas porque elas são fiéis, são pessoas boas, mas estão perdendo foco.
E você está aqui porque eu sou como esse. Eu sou como esse daqui que está falando assim, clemente. Eu estou sendo clemente. Assim, meus irmãos, não vivam em briga. Não vivam em desarmonia. Porque vocês vão perder a oportunidade de realizar seus sonhos, suas metas e ser feliz. Aí Paulo ele vai falar mais. Eu estou ensinando vocês a serem líderes imparáveis. Eu estou ensinando vocês a serem líderes que vão alcançar os objetivos de vocês e vão ser felizes. Mantenha a disciplina de ter harmonia, de jogar na sua posição, colocar o sujeito na cara do gol. Ora você vai colocar o seu companheiro na cara do gol, ora o seu companheiro vai te colocar na cara do gol. É preciso entender. Aquele fominha, esse não dá. Aquele egoísta, não dá. Tem que ser um trabalho em equipe. Paulo sabia que se não tivesse um trabalho em equipe bem orquestrado, as pessoas iriam se autodestruir. Por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. Por isso que muitas pessoas não conseguem promoção no seu emprego e perdem emprego porque não tem harmonia. Não entendeu a palavra saber jogar na sua posição. Saber que tem hora que vai fazer o gol, tem hora que você precisa colocar a pessoa na cara do gol. É melhor você colocar a pessoa está mais bem posicionada do que você para fazer o gol. Tem que deixar ela fazer o gol. Segunda atitude que fez de Paulo um líder imparável que ele estava ensinando, aconselhando os filipenses. Cuide das suas atitudes. Tenha cuidado com as suas atitudes. Do versículo 6. Ele diz assim: não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Por que você está preocupado? Porque o fulano está melhor do que você, que está conseguindo mais do que você. Porque o fulano tem, o ciclano não tem. Porque está tudo difícil. Paulo não olhou, porque, preste bem atenção, aquilo que você focar, você vai maximizar. Se você focar naquilo que está errado, se você focar naquilo que você não conseguiu, se você focar naquilo que as pessoas estão te perseguindo, se Paulo focasse, não, os meus perseguidores, ele não iria cumprir o seu propósito, ele iria parar. Se você focar naquilo que não está dando certo, naquilo que falhou, se você focar nisso, aquilo vai virar um gigante na sua vida. E aí muitas pessoas elas estão ansiosas, porque sabem que há dificuldade, porque sabem que há sofrimento, porque sabem que há perseguição, então elas preferem parar. E o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu estou com medo de perder, eu estou com medo de tentar e perder, eu estou com medo de tentar e me machucar, eu estou com medo do desafio. E esse medo te paralisa e tira a vontade de você ganhar, de você acertar, de você conseguir. E olha que o Senhor está dizendo: vai que eu sou contigo, meu filho. Vai que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Vai. Vai na autoridade do nome do Senhor Jesus, vai na unção de Deus, na unção do Espírito, vai na obediência da palavra, porque você vai vencer. Paulo estava dizendo isso: não olhe para a dificuldade, porque 1000 vão cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido se tão somente você não olhar para a dificuldade, para a circunstância, você entender que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não se importe com as dificuldades, com as adversidades, com as circunstâncias, com os problemas que irá enfrentar. Em tudo você coloca em oração as tuas necessidades e agradeça ao Senhor, porque Ele te fez mais que vencedor e Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Paulo estava dizendo isso. O Evódia,
e sentir que não precisam brigar, achando que uma é melhor do que a outra. Você tem o seu lugar de excelência, você tem o seu lugar de relevância nessa terra, nesse tempo. Eu preparei algo para você, mas vale agradar a Deus do que os homens. Há uma necessidade na tua vida, no teu coração, coloque em oração, peça a Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Você pode fazer muito mais. Você é capaz de fazer muito mais. Cuide das suas atitudes. Não se preocupe com a circunstância. Não se preocupe com a circunstância. Não se preocupe com a circunstância que é negativa, é difícil, há adversidades. Lembre dos espias. Moisés mandou os espias na terra prometida. Os príncipes. 10 falaram assim, não, tem dificuldade, tem gigante, tem não sei o quê. A circunstância é desfavorável. E foi isso que você, Josué e Caleb, que vocês iam falar? Nós vamos na autoridade do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Ele já nos entregou essa terra. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele é fiel para cumprir. Tem um cântico que nós cantamos, né? Se começarmos a orar, esse templo treme. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por você sair da cama, levantar. É uma nova oportunidade para você reescrever a história, porque Deus te deu a tinta da caneta dizendo, escreva, filho meu, você é mais que vencedor. E a paz, olha só, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quando você vê a dificuldade, a adversidade, os problemas, enfermidades, vírus, mas você coloca o joelho dobrado no chão, você eleva os teus olhos para o monte de onde vem o teu socorro, e você clama ao Senhor, diz a palavra de Deus, que a paz do Senhor ela virá sobre a tua vida e ela te protegerá até você alcançar o seu objetivo, e você glorificar o nome do Senhor, porque Ele te fez mais do que vencedor. Mas temos dificuldade com isso, olhamos os problemas, olhamos a dificuldade, a adversidade, ficamos apavorados. O contrário é verdadeiro, quando nós não temos paz, quando nós não temos confiança, quando nós não temos confiança, nós somos abatidos pelo mal, pela adversidade, pelo adversário. O pessoal joga futebol aí, sabe que a confiança é que vai determinar a vitória. No jogo da alta performance dos grandes times, aqueles que estiverem mais confiantes, mais motivados, serão os que vão vencer as batalhas, vencer o jogo lá. Eu lembro que quando eu era adolescente, lá no Tupim, Juiz de Fora, o técnico pagava o salgado para a gente, aquele que vencia bater pênalti. E eu tinha tanta confiança, eu sempre ganhava. E eu batia de direita, eu batia de esquerda, batia de direita, batia de esquerda. Eu lembro que uma das vezes que eu estava batendo pênalti lá, aí eu batia de direita, batia de esquerda, não sei o quê, e sempre nos mesmos lugares. Aí o goleiro pegou e falou assim, eu já peguei a manha já. Ele só bate naquele lugar, ele só faz daquele jeito. Eu vou pegar ela. Aí eu fiquei com medo, eu perdi a confiança. Eu falei, ixi, ele sacou. Eu só bato naquele lugar, na direita eu só bato lá. Eu vou trocar, porque senão ele vai pegar, perdi a confiança. Na hora que eu fui bater, bati errado. Fui trocar, porque eu não estava confiante. E aí eu perdi. Mas quando você está confiante, você consegue. Porque você sabe qual é o fundamento. Se você sabe o fundamento, se você sabe o princípio e você tem confiança, ninguém te para, você se torna um imparável. Por isso que Deus falou para Josué, medita dia e noite, é o fundamento, é o princípio.
Se você sabe o princípio, se você sabe o fundamento. E ele fala assim, depois de Deus falar para Josué, capítulo 1, fala assim, ó, medita de noite nessa palavra, ou seja, aprenda o fundamento. Ele fala assim, seja forte e corajoso. O que Deus estava falando? Seja confiante para colocar em prática o fundamento, que você vai vencer em tudo. E Josué venceu em tudo. Josué venceu em tudo. Eu gostava, eu não jogo mais, né? Às vezes eu estava a gente alternava na posição lá, às vezes eu perdia a minha posição para o garoto, jogava muito bem também, lá no Tupi, jogava de ponta esquerda, às vezes eu conseguia. Mas quando eu estava lá no banco, eu falava com o professor assim, professor, me coloca lá que eu vou resolver. Me coloca lá que eu vou fazer o gol. Aí ele me colocava e eu fazia o gol. Aí eu ia no outro jogo como titular. Aí quando eu era titular, ficava meio molenga, né? Aí perdi a vaga no outro jogo. Aí para me conseguir a vaga, eu falava com ele. Aí eu virava um gigante, falava, ó, me coloca que eu vou resolver, eu vou fazer o gol. E fazia mesmo. Naquela época a gente não tinha tanta orientação, não sabia como segurar a bênção. E que a palavra de Deus ela nos ensina é não apenas conquistar, mas segurar a bênção. Porque conquistar você vai conquistar. Mas você precisa ter autodisciplina para você segurar a bênção. Para não ser um jogo você ganha, no outro você está na reserva. Então vamos lá. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham, agora isso é profundo, hein? Encham a mente de vocês com tudo que é bom, o que merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, não apenas por palavras, mas por ações. Ele está falando assim, tudo que é puro, tudo que é agradável, isso aí eu estou te falando, mas eu coloquei em prática na minha vida. Por isso que eu me tornei um líder imparável. Paulo está nos ensinando. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. As pessoas não entendem. Por que estamos exercendo a nossa fé? Por que a lei, é preciso a lei proteger a fé? Porque não entendem. Porque excede o entendimento das pessoas. Isso é loucura, não sei o que e tal. Mas Deus está falando que essa fé, ela nos protege. A ciência mostra isso. As pessoas precisam ver. Mas por não conhecer, desconhecer, aí às vezes criticam. Mas a ciência, a fé, ela mostra que ela nos protege. E você não precisa ter medo. O que você precisa é guardar a sua mente. Não é ficar olhando quantas pessoas morreram, como que está a situação, como que está difícil. Por favor, quero trazer na memória tudo aquilo que me traz esperança. Paulo está falando, mantenha a sua fé e traga tudo aquilo que é paz, tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é esperança, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que há edificação. Traga, você está protegido de qualquer mal. Você vai ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido porque você está unido com Cristo. Unido com Cristo. Então Paulo está falando assim, não olhe para as adversidades. Mantenha uma atitude correta de tudo que é amor, de tudo que é paz, de tudo que é certo, de tudo que é correto, de tudo que traz esperança. Encham a mente de vocês. Troque as preocupações de vocês por oração. Eu entendo que nós, como seres humanos, às vezes temos as nossas preocupações, mas o que precisamos fazer é dobrar o nosso joelho e entregar para Deus. Confiar nele, porque Ele tudo fará. Ele vai nos ajudar. Cuide das atitudes, ocupar a mente com coisas positivas que edificam. Para de ficar vendo bobagens. Para de ficar ouvindo bobagens. Esse dia o rapaz falou assim, não sei o quê, que o político falou assim, meu amigo, eu não quero saber de política.
Eu não quero saber de política. Nós não estamos nem em tempo de política. O que fizeram, fizeram. O que não fizeram, não fizeram. Eu só quero é Deus. Eu só quero é paz. Eu só quero é esperança. Eu acredito que amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você quer focar naquilo que não está no seu controle, você vai se desgastar. Você quer focar naquilo que você não pode mudar, você vai se desgastar, você vai frustrar, você vai ficar irritado, você vai ficar com raiva e não vai adiantar e vai abaixar a sua imunidade. Mas quando você crê no Deus poderoso que está no controle sobre todas as coisas, você sabe que amanhã será melhor do que hoje. E mais, se amanhã for pior, é porque é o fim e Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E eu vou subir. Terceiro, para finalizar, a atitude que Paulo nos ensina. Sejam generosos. Aprenda a ser generoso. Versículo 10. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que vocês têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado.